Vamos falar então sobre o tronco de cone, na verdade, né? Que nem nós falamos do tronco de pirâmide, é aquela seção plana paralela à base, tá? Então, aqui no caso, é a seção do cone. O que ele nos diz aqui que é o H minúsculo, o Hzinho? É a distância daquela seção até o vértice, né? Então, seria a altura do conezinho menor. O H maiúsculo, então, é a altura do cone maior. A AS, ele nos diz que é a área da seção, ou seja, é aquela circunferência que é formada quando o cone é cortado. A área da base, então, vai ser do cone grande. O Vzinho vai ser o volume do cone pequenininho e o Vzão vai ser o volume do cone grande. E as relações que nós tínhamos lá para o tronco de pirâmide é a mesma coisa que as relações do tronco de cone, ó. A área da seção ali, ou seja, a área da base do cone pequeno está para a área da base do cone grande, assim como a altura do cone pequeno ao quadrado está para a altura do cone grande ao quadrado. E dos volumes, né? O volume do cone pequeno está para o volume do cone grande, assim como a altura do pequeno ao cubo está para a altura do grande ao cubo. Vamos para o exemplo número 6. Então, eu tenho um cone de revolução, né? Nós já falamos sobre isso, que é quando a gente gira o triângulo lá. Ele tem raio da base igual a 8 centímetros. Então, aqui vale 8, tá? 8 centímetros. E a altura do cone a altura do cone grande é 16 centímetros. A que distância do vértice, ou seja, a altura do cone menorzinho, devemos passar o plano paralelo à base, de modo que a área da seção feita seja 9π centímetros quadrados, ou seja, a área da seção, da pequenininha ali, seja 9π. Bom, qual que é a relação que eu tenho entre as áreas, que eu acabei de falar para vocês? Que a área da seção pequena, né, a seção do cone, a área da base do cone pequeno está para a área da base do cone grande, assim como a altura ao quadrado do pequeno está para a altura do grande ao quadrado, tá? Então, essa área nós temos. Essa outra área nós podemos achar, porque como é que a gente calcula a área, então, da base desse cone? Vai ser πr ao quadrado, eu tenho r, então vamos substituir aqui. Então, vai ser 9π, e aqui vai ser 8 ao quadrado, né? Π, ou πr ao quadrado. Igual. A altura do pequeno, que é o que eu quero, ao quadrado, sobre a altura do grande ao quadrado. Então, aqui vai dar 16 ao quadrado. Bom, de novo, π com π, dá pra gente cortar. Vai ficar 9 sobre 64, igual a h ao quadrado sobre... Deixa eu achar aqui quanto é que é o 16 ao quadrado. 256. Tá? Multiplicando cruzado, então vai ficar 64h ao quadrado igual a 9 vezes 256, aqui pelas minhas contas, deu 2.304. Então, nós vamos ficar com h ao quadrado igual a 2.304 dividido por 64. E isso aqui, incrivelmente, vai nos dar 36. Ou seja, h é raiz de 36 ou h é 6 centímetros. Então, a pergunta que ele estava fazendo, qual tem que ser a altura do cone pequeno, né? Ou seja, a quantos centímetros do vértice tem que passar a seção para que essas relações acontecessem. A altura é 6 centímetros. Agora nós vamos mudar de figura um pouco e nós vamos falar da esfera, tá? Então, a esfera, ela tem algumas fórmulas bem especiais, assim, que não dá pra gente generalizar com os prismas e com as pirâmides. Por quê? Porque a área da esfera muitas vezes até nem é calculado, nem é pedido, tá? Mas vocês têm que saber que é 4πr ao quadrado. O que seria a área da esfera, né? Vocês já pensaram em abrir assim uma bola de borracha e planificar? Pois é, isso tudo é uma aproximação, tá? O volume da esfera, sim. Porque o que ele faz, ó? É como se eu tivesse a metade de uma circunferência e fizesse a revolução dele em torno do eixo, o que nos dá a esfera. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. A área do círculo máximo, ou seja, aquela que passa bem pelo diâmetro, que passa pelo centro,
vai ser πr ao quadrado, tá? Então vai ser o r, vai ser o raio da esfera. E o diâmetro, 2 vezes o raio, isso aí já vem lá da circunferência. Bom, então vamos aí para o exemplo 7, que nos diz que o volume de uma esfera é 288 π. Então vamos para o exemplo 7. O volume é 288 π centímetros cúbicos, né? Calcule a área. Qual é a fórmula que a gente utiliza então para achar a área? 4πr ao quadrado. O que está nos faltando aqui então para a área? O raio. Só que eu sei que a fórmula do volume é o quê? 4πr ao cubo sobre 3. Isso aqui tem que ser igual a 288. Desculpa, gente, se vocês estão ouvindo cachorros latindo, mas é da vizinhança, normal. Π multiplicando, π dividindo, tá? Então, eu vou ficar com 4r ao cubo sobre 3 igual a 288. Multiplicando cruzado, o que nós vamos ter? 4r ao cubo igual a 864. R ao cubo vai ser igual a 864 dividido por 4. R ao cubo vai dar 216. A raiz cúbica de 216, se vocês fizerem a decomposição, vocês vão achar que é 6. Então, achei que é 6 centímetros. Beleza, só que ele quer o quê? A área. Vamos calcular a área aqui. Então, a área é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Quem que é o r que nós acabamos de achar? 6. 6 ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes π vezes 36. 4 vezes 36, nós vamos achar, então, 144 π centímetros quadrados. Então, é a área dessa esfera aí que estava sendo procurada. Outro estudo da esfera que nós temos é a seção, né? Então, é como se a gente tirasse a tampinha ali da esfera. E quando ela está, no caso aqui, cortando essa esfera, mas aqui determinando um plano, formando um ângulo de 90 graus, tá, gente? Cuidado. Bom, então o que ele chama de R ali? O R minúsculo vai ser o raio da seção, né, da circunferência formada pelo corte, né? O D vai ser a distância desse corte até o centro da circunferência, o centro da esfera, desculpa. O raio da esfera vai ser o R maiúsculo, então vai ser do centro até a borda. A área da seção ele chamou de AS. E PS vai ser o perímetro da seção, seria o PR, 2 vezes π vezes R, tá? Bom, um plano intersecta, vamos ver se está condizente com o meu desenho aqui. Um plano intersecta uma esfera a 6 centímetros do centro. Então, o centro está aqui. Ele diz que esse Dzinho aqui vale 6, tá? Determinando uma seção de 8 centímetros de raio. A seção tem 8 centímetros de raio, tá, gente? Não é a esfera. Por quê? Porque ele quer saber o volume da esfera. Bom, lembrando então, é 4/3 de πr ao cubo. O que está nos faltando? O raio. E é o que nós vamos achar aqui? Ó, fechou o quê? Um triângulo retângulo. Deixa eu só desenhar ele aqui de novo, tá? Então, a distância entre o centro e a seção é 6. O raio da seção vai ser 8. E esse raio maior aqui, que é o que a gente está procurando, vai dar um teorema de Pitágoras. Então, r ao quadrado, porque a hipotenusa é o que nós estamos procurando. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado, então, nós vamos ficar com 36 mais 64. R ao quadrado vai ser 100. R raiz de 100. R vai ser 10 centímetros. Muito bem, então voltando para a fórmula do volume. 4/3 vezes π vezes R ao cubo. Quem que é o R? 10. 10 ao cubo. Então, eu vou ficar com 4/3 vezes π vezes 10 ao cubo, 1000. Não tem muito o que se fazer aqui, gente. 4 vezes π vezes 1000, 4000 π. Sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza?
Só para a gente concluir, então, o estudo aqui da esfera. Esfera inscrita no cubo. Lembra que eu disse para vocês? É dentro. Quando a esfera está inscrita, ela está dentro do cubo. E a mesma coisa quando a gente pensa numa circunferência dentro de um quadrado, tá, gente? Então, o que ele vai falar aqui? Que a aresta, né, do cubo vai ser igual ao diâmetro, né? Vai ser o dobro do raio. E o cubo inscrito na esfera, aqui não parece um cubo, né? Parece um paralelepípedo, mas é um cubo dentro de uma esfera. E o que vai acontecer, então? O raio, o diâmetro dessa esfera vai ser a diagonal do cubo, a raiz de 3, tá? Então, nos diz aqui, calcule o volume de uma esfera inscrita em um cubo, ou seja, dentro, tá? Cuja área total da esfera é 96 centímetros quadrados. E ele quer o quê? O volume da esfera. Volume, então, lembrando, 4/3 de π vezes r ao cubo. Área total. Nós acabamos de ver aí várias... Ah, não, calma aí. Não é área total, é área do cubo. Antes que eu, né? Como é que a gente calcula a área de um cubo mesmo? É 6, a área de 6 quadrados, né, gente? Então, quando a gente planifica o cubo, vão ser 6 quadrados. Então, é a mesma coisa que 6 vezes L ao quadrado, né? Então, vai ser a área do cubo. Isso vai dar 96. Ou seja, isolando o lado, ou a aresta, né? Como ele estava mostrando ali nas fórmulas, desculpa ter trocado a letra. Vai ser 96 dividido por 6. L ao quadrado, então, para nós vai dar 16. L é a raiz de 16. L é 4 centímetros. Então, eu sei que a aresta vale 4. Quanto que vai valer o raio, que é o que nos interessa? Vai valer 2, muito bem. Então, aqui na fórmula do volume é só substituir. 4/3 de π, r ao cubo vai ser 2 ao cubo. 4/3 de π vezes 8. 4 vezes π vezes 8, 32. Π sobre 3. E aqui também não tenho que simplificar, centímetros cúbicos.